Boa tarde. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma honra receber-vos neste espaço de amor. E este podcast, além de ser um sonho da minha criança, é uma manifestação da minha adulta. E a grande pergunta de hoje é: o que é que hoje vocês podem fazer que a vossa adulta quer tanto, que a vossa criança sonhou e que um dia vocês disseram: ainda não é o momento certo, ainda tenho que fazer mais um curso, ainda tem que acontecer mais alguma coisa para eu cumprir os sonhos. O que é que te impede de manifestares aquilo que a tua adulta, que o teu adulto merece manifestar? Eu sou Ana Pedroso, criadora do podcast Fura a Bolha, que é muito para além de um podcast, é uma viagem, é uma jornada, é uma vida que temos escolha entre o amor e o medo, o reencontro com a nossa essência. E a essência é o quê? Dons, talentos, potencialidades, com aquilo que muitas vezes acreditamos em tanta coisa, em tanto ruído. Porquê é que nós não acreditamos em nós? Porquê é que todos os dias, quando nos levantamos, não olhamos ao espelho e afirmamos: eu sou a luz e o amor no mundo? E foi essa recordação que aconteceu comigo com 23 anos. A doença convidou-me a olhar para mim. E com uma doença na tiroide, um hipertiroidismo, eu comecei a perceber que eu me tinha esquecido de falar com o meu corpo, comecei-me a desleixar, comecei infinitamente a acreditar naquilo que muitos outros à minha volta me diziam e comecei-me a comparar. Depois comecei a engolir sapos. Engoli. Quando nós começamos a engolir o sapo, nós começamos a distanciar de quem realmente somos. Que podem ficar. Bem-vindos. Enganaram-se, obrigada. Então, convidar a vida, o mundo, a estar aqui neste podcast é sobre uma história que me trouxe hoje aqui. Alguém, antes de entrar aqui, me dizia assim: Ana, como é que tu consegues, à frente de tanta gente, falar? Amores, eu sou tímida. Só que a minha criança, um dia, descobriu que calou por muito medo do que é que os outros iam dizer. E eu escolhi furar a bolha para, em cima deste palco, eu vos dizer que é possível, mesmo com medo, eu recordar aqui em cima a minha essência, a minha verdade, e que todos os dias nos podemos tornar seres humanos cada vez melhores. Mas se ninguém tem a coragem de vir ao palco e com medo de assumir, sim, eu às vezes tenho medo de falar em público, sim, às vezes tenho medo de me engasgar, não falar tão corretamente, daquela palavra que eu quero que saia, não sai. E o que é que os outros vão dizer? Então eu decidi furar a bolha, em vez de andar em círculos sistémicos, e dizer assim: a minha mãe era assim, a minha avó era assim, a minha bisavó era assim, e eu sou assim, igual a elas. Será que é isso? Eu escolhi fazer diferente. Honrando, agradecendo profundamente a todos eles que antes de mim me deram a vida. E hoje eu quero honrar a minha família, os meus pais, avós, bisavós, que estão aqui todos connosco. Nós viemos com eles hoje. Então, que vocês durante esta tarde se deixem abraçar por uma viagem que vai acontecer aqui, com 3 autores que eu honro também profundamente e agradeço pelo sim deles, pelo vosso sim, também para estarem aqui, a evoluir,
a aprender, e este podcast é um podcast de desenvolvimento pessoal, de nós aprendermos a liderar a nossa própria vida, sermos os mestres, sermos aqueles que todos os dias aprendemos a brilhar, mas fazemos brilhar os outros, que dentro das nossas empresas nós brilhamos e abrimos as luzinhas de todos aqueles que se conectam connosco e depois olharmos para a nossa alta performance. Para sermos alta performance temos que assumir os erros, as falhas, as fragilidades. E muitas vezes só queremos mostrar aquilo que brilha. Amores, eu não acordo assim todos os dias. Sabiam? E até aos 50 anos eu nunca me maquiei. Eu quero vos dizer isto. Para quê? Esta é a década mais feliz da minha vida. Eu tenho 50 anos e hoje eu escolho furar a bolha e fazer coisas que eu não tive a coragem de fazer com 20, com 30, com 40, nem com 49. É agora. Furar a bolha é ocupar o meu lugar. É eu cuidar-me com aquilo que eu acredito. E o que é que eu acredito? Que todos nós viemos evoluir através de uma alma. Essa alma, fisiologicamente, conecta-se connosco através do nosso coração. E Ele sabe o que é para ser feito. Que hoje, ao longo desta tarde, vocês se conectem com a verdade do vosso coração. E vamos trazer várias ferramentas e autores e autoras que trazem a sua verdade. A verdade para quê? Para sermos homens e mulheres autênticas, inteiras, porque tudo à nossa volta é o nosso espelho. Só que precisamos tomar conta dos nossos autossabotadores. O quanto todos os dias criticamos. Para quê? Se o outro é o nosso espelho. Julgar, para quê? Se o outro é o nosso espelho. E depois a seguir, amores, a negatividade. Ao final deste podcast, quero-vos também convidar para ficarem e escutarem uma das mulheres que me transformou e que com 23 anos, um dia, na noite escura da minha alma, eu me ajoelhei e eu disse, tem que haver outra forma. E naquele dia em que eu me ajoelhei, eu rendi-me. Eu rendi-me à vida. E o que é render-nos à vida? É deixar-nos guiar pelo Espírito do amor. E eu não sabia como fazer. Mas nós não temos que saber como fazer. É só estar presentes e colocar a nossa energia, a melhor energia que nós sentirmos no nosso coração. E só irmos. Agora, amores, porque eu falo muito, mas sou tímida. Sabem, o meu coração quando começa a falar é maravilhoso. Ana Costa Soares, licenciada em Engenharia Civil, encontrou-se com o sistema de Human Design em 2012 e sentiu na pele a transformação poderosa na sua vida. Rendida ao poder incrível desta prática, formou-se como analista e professora da Escola Internacional de Human Design. Ela hoje está aqui para nos mimar, transformar com aquilo que ela se tornou especialista e que a transformou a ela e que já transformou milhares de pessoas a desenharem a sua própria vida de forma mais autêntica, leve e diferenciada. Uma salva de palmas para Ana Costa Soares. Obrigada, minha querida. Sim. Mas fixo ou na mão? O que tu quiseres. É mesmo a tua escolha, o que for mais confortável para ti. Amores, vocês viram, eu tinha aqui, nesta minha cadeira, umas folhas. Viram? E nós, às vezes, eu vou organizar tudo. Vou planear tudo. Eu entrei aqui, estava a escutar as minhas músicas. O meu coração, a minha alma diz assim, que folhas?
Está tudo no teu coração, no teu inconsciente está lá tudo. Peguei nas folhas e coloquei-as ali. Então, amores, muitas vezes nós fazemos planos e a vida tem planos para nós, muito maiores do que aquilo que nós estruturamos no papel. E eu digo-vos, eu sei que tudo aquilo que eu vou trazer aqui, os meus convidados, é a alma que vai falar, que vai transformar e que vai fazer com que este podcast fura a bolha, nos traga a essência, a recuperação do desenho fidedigno daquilo que viemos ser. Minha querida. Olá, eu também falo muito e também sou tímida. Portanto, também sou Ana, também não me maquiei durante muito tempo, portanto, acho que sempre que nós partilhamos a nossa história, há sempre alguém que se vai identificar com uma parte dela e ao fazermos essa cura, não é? Em certa medida, estamos quase a disputar ali uma faísca no outro para também olhar para esse lado, não é? Os tais espelhos que tanto falas. Minha querida, então, primeiro, quero-te agradecer, honrar-te e de alma para alma, sentindo a tua essência, quem é a Ana, sem falares do que fazes. Então, também quero agradecer, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, vim do Porto toda feliz, também ouvir as minhas músicas. Essa é das perguntas mais difíceis para mim, é muito difícil definir, eu nunca gostei muito de me definir, tenho muita dificuldade, eu acho que até disse isto na live, não é? Quando fizemos, tenho muita dificuldade em dizer eu sou assim, porque eu acho que já fui tanta coisa na minha vida, não é? Como ouviram, engenharia civil, mãe, amiga, mulher, enfim, todas essas facetas. Mas uma das coisas que o Human Design me trouxe foi um relaxamento total em relação a essa pergunta, porque eu não tenho que saber escrever numa frase o que é que eu sou. De qualquer das formas, há pilares que não nos largam, não é? Então há valores, há temas, há características que são consistentes ao longo da vida e que eu posso realmente considerar que sou uma pessoa calma, que sou muito cuidadora e nutridora, muito de família, muito de quentinho de casa. E acho que uma das características que eu mais tento preservar em mim é a curiosidade e o prazer das pequenas coisas. Eu acredito que o segredo do teu grande tema, que é o tema da felicidade, está muito nessa apreciação do pequeno, porque se nós do não... simples, do Sim. leve, do descomplicado, Sim. não é? E percebermos que a felicidade não é a ausência de desafios nem de problemas. De todo. Sim, não... De todo. Mas incutem-nos muitas vezes verdades que é importante questionarmos. Sim, olha, eu acho que nesta semana tive uma conversa e o tempo dos gurus já lá vai e que ninguém está aqui com chaves de ouro, milagres, promessas, porque cada um tem a sua história, podem ler o mesmo livro e cada um vai ter um resultado completamente diferente. E mesmo as fórmulas que nos passam, algumas vão funcionar para alguns, outras vão funcionar para outros, outras não vão funcionar de todo, que é o mais comum. E por isso é que eu acredito no poder da diferenciação, porque cada um tem que encontrar esse centramento interno de realmente é isto que eu vou fazer e lançar-se, e depois há de ter os seus desafios, há de ter as suas recompensas. Agora, é a recompensa que é para mim, que eu estou desenhada para viver, é isso que me vai trazer a completude, que me vai acrescentar, porque nós estamos aqui este mix genético que nós temos, que é absolutamente único, e eu acredito que toda a gente tem um talento, não há pessoas sem talento, toda a gente tem algo que faz que mais ninguém faz, algo que vê que mais ninguém vê, algo que consegue passar que mais ninguém tem, e portanto essa singularidade, na minha opinião, claro, consegue-se através de escolhas e decisões umas atrás das outras, e portanto o livro serve muito para fazer esse caminho de regresso a quem nós éramos antes do mundo nos ter dito quem é que nós deveríamos ser. Desde muito pequenina foste crescendo e escolheste ir para a engenharia civil. És uma engenheira. Sim.
reformada. Reformada. Foram 13 anos de uma carreira curta, não é? Mas fui muito feliz nessa fase e trouxe muito da engenharia para aqui, porque para mim, se não tiver uma aplicabilidade, se não for tangível, se não... São coisas que eu normalmente ponho lá. Também gosto de contemplar, também gosto de refletir e de filosofar, mas eu acho que o poder da transformação está quando trazemos todas essas questões para o nosso dia-a-dia. E então esse pragmatismo, porque nós em engenharia o que nós aprendemos é otimização, por isso é que há tantos gestores engenheiros, porque faz-se o que se pode com aquilo que se tem. Então, bora para a frente, não me tragam problemas, tragam-me soluções. E eu levo muito isso para a minha área agora do Human Design, que é, vamos ver onde é que estamos, para onde é que vamos, o que é preciso encontrar, reencontrar, redescobrir, para transformar isto em ação. Houve algum momento na tua vida, como engenheira, que sonhaste com quem és hoje? Não, nunca na minha vida eu pensei que algum dia estar aqui contigo a falar deste tema. Até porque eu nem sabia da existência do Human Design, nem sabia... há temas que sempre me interessaram. O cosmos, cosmologia, astronomia, psicologia, mas na altura, como muitos de vocês, com certeza, eu cheguei ao 12º ano e não sabia o que é que havia de escolher, para onde é que eu haveria de ir. Então, o que é que nós fazemos nessa altura? O meu pai é engenheiro. Então, é o tal círculo sistémico, não é? Sim, sim, e acredito que lá está, são aquelas influências que estão, aquele condicionamento familiar que está à nossa volta e efetivamente eu tive um exemplo de alguém que adora aquilo que faz, o meu pai ama a profissão que tem, então eu vi realmente, por que não? Já que não sabia para onde é que queria ir. A vida... Sim, eu gostava, para mim a física, a matemática sempre foram áreas que me apaixonaram e tirei o curso e gostei muito do curso e de toda a carreira que se construiu a partir daí, mas chegou uma altura que também é importante, antigamente havia muita questão e é um peso enorme e acho que há muitos adolescentes que ainda sentem esse peso de chegar ao 12º ano e ter aquela escolha pesado, não é? Ai, o que é que eu vou fazer o resto da vida? E hoje em dia há muito poucas pessoas que fazem a mesma coisa o resto da vida, ou pelo menos nos mesmos moldes. Então, trazer essa leveza de que o que é que realmente neste momento eu vou fazer esse investimento, que nunca é perdido, na verdade. E podemos furar a bolha. Sim, podemos furar a bolha e os moldes todos, quer dizer, o próprio livro está muito construído para esse, eu chamo de descondicionamento. Acho que furar a bolha é bem mais giro de dizer, porque furar a bolha é exatamente isso, é retirar essas camadas e ir percebendo o que é que nos faz feliz agora. E quando é que tu começaste a tomar consciência da Ana engenheira, mulher, que havia qualquer coisa que não estava a fazer sentido? Ou o Human Design chegou à tua vida por acaso, se isso existe? Pois, é assim, o acaso não acredito que tenha sido, mas de forma inesperada foi. E a minha relação com o Human Design também não é um conto de fadas como eu gostaria de estar aqui a contar. Ou seja... Mas a vida não é um conto de fadas, mas podemos escolher ser as fadas nesta vida. Eu gostava de poder dizer que conheci o Human Design, que me apaixonei, que foi ótimo e que fiquei logo abalroada e não foi nada disso. Eu conheci o Human Design por acaso, numa consulta médica, foi logo feito ali o gráfico e tal, interessou-me QB. Mas eu venho de uma mentalidade cética, científica, e o Human Design tem partes lógicas, é um sistema lógico, mas tem ali partes que não estão provadas, muitas correlações, faz uma correlação entre os aminoácidos e os codons do DNA com o I Ching, quer dizer, há livros escritos sobre isso, mas está cientificamente provado? Não está. Então, essa parte, eu achei muito estranho, como é que, com tão poucos dados, se tinha um mapeamento quase genético, se é que se pode falar nisso, porque ninguém me tirou sangue, na verdade. Como é que se chegava ao pormenor, como é que aquilo me tocou tanto? Então, a minha mente disse assim, tens aqui o teu novo hobby,
tu vais encontrar a falha disto e não falta muito. Então, é incrível, não é? A falha. Sim. À procura do erro. À procura da falha para... Era um divertimento. Eu vou estudar Human Design e eu ouvi os vídeos do fundador e ouvi aquilo e ele vai se contradizer a dada altura, eu vou apanhá-lo. Incrível. Chegou um dia em que encravei, não é? Chegou ali a uma altura em que, ok, a parte da lógica já não consigo mais, daqui para a frente tenho uma opção, validação empírica. Vou experimentar em mim e vou ver o que é que acontece. Melhor decisão da vida. O que é o Human Design? É um sistema lógico que tem uma característica deliciosa. Ele sintetiza ciências ancestrais com ciências modernas. I Ching, Cabala, com física quântica, enfim. Mas ele tem a característica mais deliciosa do Human Design é que não é preciso crença. Ou seja, não precisamos de acreditar. Eu não tenho que estar aqui a convencer ninguém de nada. Aliás, se tivesse, não estava aqui. Então, as pessoas dizem muitas vezes, mas eu custa-me acreditar. Não é para acreditar. Eu sou essa pessoa, já fui essa pessoa há muito tempo. Eu entendo perfeitamente as questões. Experimenta. Se há curiosidade, experimenta ver o que é que acontece. Não vai acontecer o mesmo que a mim, mas não há muito a perder. Ele é um processo de nós redesenharmos, mas redescobrirmos quem somos. Sim, ele fala como é que nós estamos efetivamente desenhados para viver com o mínimo de resistência possível. Ou seja, a promessa não é vais ter uma autoestrada de rosas. Não. A questão é um desafio, o que é que nós estamos naturalmente desenhados para fazer e viver e operar, quase como se fosse mecânico. Com leveza, com naturalidade. Exatamente. Mas isso não significa que aquelas partes mais sombrias nossas não sejam para ser vividas, porque também as trazemos com certeza, para crescermos. Aliás, o fundador do Human Design, ele diz uma coisa muito engraçada, que é: a minha vida antes do Human Design era um caos, depois do Human Design continua um caos, só que eu já não me importo. Entenderam? Então vamos mergulhar. Qual é o caos neste momento na nossa vida e como é que as pessoas se podem fazer redescobrir através do Human Design? Como é que é o procedimento? Então, há um conjunto de dados, tem aí um QR Code, ou também posso passar o link, inserem os vossos dados e aquilo há um software que gera o tal gráfico. Pronto. E o gráfico depois dá para ler sobre ele no livro, sobre as características emocionais, cognitivas, intuitivas, energéticas, qual é a melhor forma de nós gerirmos a nossa energia, porque não tem que ver com... Eu até no livro dou o exemplo do salmão. Pormos um salmão nas águas das Caraíbas pode parecer uma grande coisa, mas ele não está desenhado para isso. Ele está desenhado para águas agitadas, frias, ele não vai cumprir o propósito dele. Pior... Vai influenciar na sua longevidade, não tem um ambiente que o nutra, o pH vai influenciar a sua saúde, enfim. Isto para dizer o quê? Que às vezes nós precisamos é uma questão quase de geometria, de nos posicionarmos no sítio certo. Colocarmos no nosso lugar. E usarmos os dons a nosso favor, porque às vezes os nossos dons e os nossos talentos são coisas simples, e por nos saírem tão naturalmente, nem ligamos muito. E o que é que tu descobriste? Olha... porque tu transformaste com o Human Design e depois era a tua última hipótese. Se isto der certo comigo, se calhar eu começo a pensar diferente. Porque o próprio Human Design, tu andavas à procura da falha e do erro, não conseguiste encontrar. Ainda não. Ainda não. Se encontrar, sou a primeira a vir aqui outra vez dizer, olha, afinal, mas ainda não encontrei. Começaste a transformar a tua vida. O que é que tu deste conta de ti que tu não conhecias e o que é que a partir dali começaste a redesenhar na tua nova vida? Tantas coisas. A ferramenta principal que o Human Design nos dá é como é que cada um deve fazer para tomar decisões. Porque tudo são escolhas. Na verdade, tudo... O nosso caminho, a nossa história é uma sequência de escolhas. Escolhemos comprometer-nos com esta pessoa, entrar nesta profissão, sair desta profissão,
comer isto, comer aquilo, o que quer que seja, decisões grandes ou pequenas. Então, aí temos o que nós chamamos a estratégia autoridade, que é o que é que cada um deve ouvir verdadeiramente para tomar decisões. Que não é a mente. E isto é a parte mais disruptiva, porque diz, então se eu não penso nas coisas, como é que eu decido as coisas? Como é que tu aprendeste isso? Porque alguém tão pragmático, como é que tu aprendeste a não dar voz à mente e tornares a mente um instrumento para melhorares a tua vida? A mente passou a estar, é um pequeno ajuste, mas passou a estar ao serviço da essência e não a controlar isto tudo. Porque a mente mede, não é? Ela mente. Até há um livro, A Mente Mente. Então, eu aos 15 anos comecei a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, 15, 16, por aí. E, portanto, fui para a terapia e muito rapidamente comecei a conseguir controlar e foi muito rápido eu perceber o que é que estava a acontecer comigo. Portanto, no fundo, eu precisava era de perceber, identificar aqueles primeiros sinais e dar a volta e ter quase um diálogo comigo mesma. Mas com essa terapia eu percebi que a minha mente, a minha e de toda a gente, se ela quiser, ela pode entrar em esquemas totalmente desadaptativos e dominar as nossas escolhas com base em medos amplificados, em dúvidas que não fazem qualquer sentido. Então, há um lado muito perigoso em usarmos erradamente a mente. E o medo foi o meu gatilho, porque eu sempre fui muito medrosa. E a dada altura eu estava um pouco cansada de estar sempre assim. E olhei para trás, e acho que a nossa história é excelente para fazermos essa reflexão, de quantas decisões eu tomei em que o medo foi a variável principal. Eu fugi de certas situações porque eu tinha medo de confrontar aquela pessoa. Eu não fiz certas coisas porque não conseguia controlar o que é que ia acontecer, então não fiz. E acho que a dada altura esse estado de medo cansou-me. Então, quando encontrei o Human Design, foi um pouco esse estado de cansaço de fazer tudo meio a medo, mas havia uma certa hippie dentro de mim que queria arriscar. E eu queria, mas não queria, não é? Então, queria furar a bolha, mas não furo. Furo, não furo. E a hippie? em que dia que a hippie saltou? Calma, ela não está assim, então... Mas que bonito assumirmos a autenticidade. Lá dentro eu acredito que há uma freak que eu tenho que, pronto... Hippie, vamos freak. com calma. Mas sim, mas hoje ela tem mais poder do que a pessoa com medo, aquela alma amedrontada. O medo protege-nos muitas vezes, nós não podemos ignorá-lo totalmente, mas eu tenho efetivamente, e foi das primeiras coisas que o Human Design me ajudou, foi, como eu tenho características que têm que ver com o que nós chamamos o esplénico indefinido, que amplifica os medos, aquilo foi o primeiro baque. Isso, a digestão, eu percebi que tinha uma forma muito peculiar de digestão, que eu sou muito afetada pelo meu ciclo circadiano. Portanto, o que eu devo comer segundo o Human Design é enquanto há luz do dia. Há pessoas não, que são mais noturnas, cada um tem a sua. Descobri que tenho uma onda emocional muito vincada e que preciso de tempo para tomar decisões. Esta foi a mais difícil, foi esperar. Eu quando ouvi, tens de esperar para tomar decisões, houve ali dentro de mim eu contorci-me toda porque eu não queria esperar, eu até achava que as pessoas mais seguras eram aquelas que eram espontâneas. Olha, quando tu deste conta, mas esta sou eu. Pois, é que eu não sabia. Como é que tu começaste a redesenhar, mas tu começou a ressoar, aquilo que deu com o Human Design, começou a ressoar, isto faz sentido, isto faz sentido. Não, e tenho clientes que acabam... Num primeiro momento... E dizem, não sou nada disso. Mas, e está tudo bem. Mas será que aquilo que vem ao de cima não é a nossa essência e tantas vezes nós nos afastamos dela que há um dia que não a reconhecemos?
é verdade, e há muitas partes que nós não reconhecemos e eu tenho a certeza que ainda há partes de mim que ainda me faltam reconhecer. Não há muita pressa, vamos indo, não é? Mas eu acredito que basta, depois da estratégia e a autoridade, há muitas outras coisas que podemos, os talentos, a carreira, a parte da identidade, há uma parte também que nós chamamos dos canais, que são aqueles dons mais vincados que nós temos, e como é que nós estamos quase... Como é que é nosso talento, como é que nós filtramos a realidade, qual é o nosso estilo. Isso é muito interessante, mas não vai passar de informação se não for posto em prática. E como é que se põe em prática? Era com isso as que eu ia decisões, perguntar. com as Como decisões. é que tu começaste a colocar em prática quando te disseram assim: tens de ter calma, não podes decidir já, tens de ter mais paciência? O tal exercício que eu queria trazer aqui hoje, que foi ir para trás, fazer uma retrospectiva à minha vida. Quantas decisões eu tomei e no dia a seguir já estava arrependida. Porque fui impulsiva, porque precipitei-me, disse logo que sim e agora não me apetece nada ir. Então hoje podemos fazer uma lista quando sairmos daqui. As listas, eu todos os dias passo listas. De percebermos... Desde lá atrás que nos recordamos quais foram as decisões que tomámos e que nos arrependemos. Pois, é isso, é assim, depende da nossa autoridade. Se a tua autoridade for esplénica, pois bem que deves tomar decisões no momento, ouvindo a tua intuição do momento. E duas questões aqui. A questão de ser emocional é que eu hoje acho uma coisa, amanhã acho outra, depois da amanhã acho outra, e eu achava que isso era a tal indecisão. E tornava-me insegura. Sim, e que isso não era de uma pessoa certinha, boazinha, que não era correto, que nós não podemos mudar de opinião. Se temos uma opinião, não podemos andar com oscilações, e isso é possível. Exatamente, se eu esperar, se eu empurrar com a barriga, como eu costumo dizer, empurra com a barriga, decides amanhã. Comecei por pequeninas coisas no dia-a-dia. Amanhã dou-te a resposta. No final da semana eu confirmo. E comecei a sentir que realmente chega um ponto de clareza emocional. Não é certeza, isso nunca vou ter, a minha mente adorava, mas não. Então, para onde é que está a pender a minha força vital? Continuo a ter esse sentir sólido em relação àquilo, hoje, amanhã, depois, porque isto vai andar assim, não é? Chega uma altura em que eu tenho clareza e aí sim eu avanço, porque a minha sensação era, se eu não avançar já, eu vou perder oportunidades. Vai outra pessoa no meu lugar, ou vou deixar de viver alguma coisa que devia viver, aquele FOMO, não é? Aquele fear of missing out, deixar de... Então comecei a experimentar e comecei realmente a tirar os benefícios disso. Bem como descobrir que sou geradora foi incrível, porque os geradores são muito estimulados de fora. E eu queria ir para as coisas com um plano à frente. O que é que vai acontecer nos meus próximos 2 dias? Então o desafio é, vou à mercearia e em vez de ir com a lista, vou dar uma volta, vou ver o que é que me chama. E comecei a chegar a casa com frutas que nem sabia o nome, mas aquilo chamou. E começaste a experimentar-te. E até gostei. Ou não. Descobri sempre alguma coisa. Então, isto traz um bocadinho aquele brilho, não é? Já não é tão mecânico, e então fascinou-me esse viver mais leve, mais altamente responsabilizado, porque eu passei a ser dona das minhas escolhas, mas depois a não querer controlar o desfecho da decisão, estar aberto ao que vem. Daquilo que a mente estava à espera. Sim. Que a mente mente e mede de acordo com as expectativas. Uhum. Quando é que tu escolheste e decidiste fazer a tua transição? Quando é que tiveste clareza que era para fazeres essa transição da engenheira para seres analista, começares a trazer o Human Design e ajudares milhares e milhares de pessoas? Olha, era outra história que eu gostava que fosse muito linda de contar, mas não é. Amores, as nossas histórias lindas do dia-a-dia. Então, eu gostava de dizer, eu estava certa, é isto que eu quero, e despedi-me, e não. Foi gradual, porque eu ainda tinha muito medo, então eu precisava dessa clareza. Então foi uma coisa gradual. Eu tinha o meu escritório, onde eu exercia engenharia, e ao final da tarde comecei a receber alguns amigos, fazer deles cobaias, depois os amigos chamaram outros amigos,
que já eram estranhos para mim, e assim sucessivamente. Foi uma coisa muito orgânica. A dada altura, eu já sentia-me realmente segura e numa posição... Já era óbvio, a transição foi uma coisa quase natural. E aí deu medo, não é? Mas eu também já tinha experiência suficiente para perceber que é para ir com medo. O tal medo condicionado que tu transformaste num medo natural. Porque não há problema ter medo. Pois é. Nem há problema nenhum. Eu achava que não era uma pessoa corajosa. E agora, hoje acho, porque como eu tenho muito medo e faço com medo, eu acho que quem não tem medo não precisa de coragem. Mas eu tinha muito medo das coisas, então eu acho que quem faz com medo é mais corajoso do que quem não tem medo. Eu gosto de acreditar nisso, pelo menos. Olha, e como é que foi mergulhares na tua nova proposta, projeto? Como é que foram aqueles primeiros momentos em que o medo ainda batia à porta, mas tu só ias? Aquilo, o Human Design, eu tentei largar várias vezes. Agora parece que estou com uma adição, não é? Tentei deixar várias vezes. Houve períodos ali que eu disse, não, agora não estou virada para isto, porque eu precisava de integrar, porque era muita informação, mas a dada altura só a informação não chega. Então eu ia atualizando o meu software interno, ia chegando àquela versão mais autêntica, mais forte e vulnerável ao mesmo tempo, ia descobrindo e precisava às vezes de tempo para largar. Mas, quando está lá, está lá. E foi aí também que eu entendi que era para mim, que é... Às vezes ouvi algumas pessoas a dizer, ai, que livros complicados, e eu lia aquilo e aquilo entrava-me com facilidade. E então, muitas vezes, é esse o trabalho que eu faço com os meus clientes, que é de encontrar essa facilidade, porque nós estamos muito no esforço e no sacrifício. E é uma coisa geracional, não é? Sim, formatados. Então, sem esforço não se consegue. Efetivamente há coisas que sem disciplina não. Não sentes que as coisas dão o seu trabalho, mas não tem que ser em esforço? Mas há ali qualquer coisa por baixo que nos segura. Okay. É o que eu sinto. Quando é a coisa certa, a dificuldade está a suportar. É como se tivesse eu estou equipada para isto de alguma forma. Mas foi uma transição assim... leve. Há quanto tempo? Eu comecei em 2012, foi quando conheci, comecei logo a estudar e a mergulhar. Claro que depois demorei tempo a tirar os cursos, não é? Até porque eu estava era o meu part-time, não é? Fui tirando os cursos lentamente e foi tudo muito natural, mesmo passar para professora e depois, enfim, tudo isso. Quais eram os teus maiores medos? E um deles era, como é que eu vou pagar as contas? Não, curiosamente, porque na minha carreira da engenharia eu tinha muita percepção de parte financeira, de poupar. Eu fui muito educada nessa... Por acaso eu tenho uma carga familiar não muito pesada, ou seja, desde sempre o dinheiro foi tratado com o devido respeito, com o devido potencial e, portanto, não havia aquelas crenças todas que muitas vezes nós ouvimos, o dinheiro custa muito e não sei o quê. Mas o meu medo era desiludir o meu pai. Qual é o vosso medo? Pensem nisso. Qual é o medo que vos impede do adulto manifestar aquilo que a criança sonha? Isto parece um confessionário hoje. Eu estou aqui a contar coisas que eu nunca contei. Mas isto é furar a bolha. É isso, era desiludir o meu pai por tudo, não é? Por ter seguido... É que nós não estamos a falar de... Eu trabalhava, fui trabalhar, acabei o curso, fui trabalhar na altura... Sim, porque já não sou nova. Na altura... Eu não sou nova. Eu fui... Somos maravilhosas. A década mais feliz das nossas vidas. Não, eu estou totalmente na década mais feliz da minha vida. Mas, quando falo, na altura, acabei o curso em 2003, as empresas vinham-nos buscar à faculdade. Tinha o balcão da Mota em Gil, Soares da Costa. Nós só tínhamos que escolher. Agora, hoje em dia não é assim. Então, escolher, mais ou menos, não é? Mas havia procura e nós tínhamos trabalho garantido.
Mas a dada altura eu sabia que eventualmente ia acabar por ir trabalhar para a empresa do meu pai, começou com o meu avô, mas o meu pai disse-me, primeiro vais fazer asneiras para outras empresas e vais aprender. Perfeito. E depois pai é que muito vens para cá. inteligente, sábio. E eu disse, ok, e assim foi. E fui e passei por vários departamentos, direção de obra, uma violência forte. Precisaste disso. Orçamentos, a gestão financeira, passei um pouco por todos os departamentos, pronto. E depois é que fui trabalhar com o meu pai. Portanto, a transição de carreira não foi despedir-me, não, foi ter que ter uma conversa com o meu pai e dizer: o teu legado vai terminar comigo. Terceira geração. Dizem que é sempre assim, não é? A terceira morre. A terceira morre. Mas pronto, normalmente morre porque gastam o dinheiro todo e não sei o quê. Não foi o caso. Mas efetivamente acabou. E era algo que eu sei que havia uma certa vontade, expectativa e sonho até em que houvesse uma continuação. Exatamente, uma continuação. Mas hoje... E hoje? Hoje não. Como é que a tua família, os teus amigos, olham para a engenheira Ana e para a analista Ana? Eu acho que é tão inegável que eu estou tão mais feliz que ninguém se atreve muito a dizer nada, não é? Porque se calhar até pensam, mas não me dizem. Mas hoje está pronto. É difícil explicar não só... Olha, agora eu vou deixar a engenharia como... Mas vais fazer o quê? Human quê? Mas o que é isso? É porque na altura não se falava, não é? Mas perguntaram-te isso? Muito. Ainda hoje me perguntam. Mas o que é que tu fazes mesmo? Fazes? Como é que tu explicas? Como é que é uma consulta tua? Se alguém aqui quiser também usufruir da tua análise e também das tuas alunas, que hoje já formas alunas como analistas de Human Design, o que é que elas podem, como é que tu fazes? A pessoa marca contigo e o que é que ela tem que dar? Algum dado, não dá dados? Sim. Há um formulário que preenchem com os dados que eu preciso, mas podem gerar os vossos gráficos, porque assim, neste momento não tenho vagas. Não há vagas. Mas vem coisas novas aí. Vem cursos, vem mentorias, vem coisas novas. Também disseste que estavas em atualização, não é? Pronto, então acho que estamos todos, não é? Está aqui uma nuvem no ar. Uma nuvem maravilhosa, que vem coisas muito bonitas, muito boas. Sim, então eu vou lançar agora para poder também chegar a mais pessoas e chegar de outra forma, porque depois o livro desperta curiosidade e depois para haver também uma continuidade de coisas muito interessantes. Mas no fundo... O livro já ajuda muito a perceber, porque há uma sugestão de, primeiro, gerarem o gráfico gratuitamente e depois lerem sobre qual é a estratégia, qual é a minha estratégia de vida. Então está lá, qual é a minha autoridade, o que é que eu devo ouvir, qual é o meu perfil, qual é o meu estilo, a minha roupagem, quais são os meus dons, quais são os meus talentos. E não é preciso acreditar, é ler e ver se há ali... ressonância. Ressoa, porque acho que todos nós, por muito condicionados que estejamos, guardamos sempre um bocadinho protegido, que nunca se deixou... E é esse pedacinho para ele que estamos a falar. É para esse pedacinho que nunca se... Porque ele vai se sentir ouvido e vai crescendo. E, portanto, nós vamos ganhando mais confiança e mais. Pode não fazer sentido, há muitas coisas que não fazem sentido e não é que a leitura ou que a análise ou que seja errada, se não houver ressonância no momento, está tudo certo, pode não ser o momento, pode não estar escrito da forma que ressoasse, porque essa é a minha perspectiva dessas ativações, mas é uma viagem bonita de se fazer, tirar alguns apontamentos, mas acima de tudo, levar para a vida. Este livro nasceu de uma ideia. Tu lembras-te quando é que surge o sonho de escreveres? Mais uma história daquelas? Pois, é o confessionário. Pronto, então hoje este podcast está a ser mesmo... Então, eu nunca sonhei escrever um livro. Não era um sonho. Sempre gostei de escrever. E então eu estava grávida da minha segunda filha e
comecei a ficar afónica consecutivamente, a ponto de ter que cancelar as minhas consultas todas. E pensei, ora bem, o que é que isto me está a querer dizer? Eu tenho que me calar, porque eu estou a ficar doente. Mas o meu trabalho é com a minha voz. Como é que eu faço? Portanto, eu engravidei em outubro, comecei a ficar consecutivamente afónica e pensava, a minha tiroide também, a garganta, tudo aqui, está, com a gravidez o meu corpo está a ter muita exigência, não é? Parte metabólica, etc. Então, vou-me calar, vou sossegar. Em dezembro, ligam-me da Porta Editora e convidam-me para escrever um livro. Coincidência ou não, eu pensei, ok, vou-me poder expressar, vou dar um descanso à garganta e vou-me expressar de outra forma. Pensei, agora quando tiver a bebé vou ter licença e vou ter tempo, porque durante a gravidez eu estava doida a fazer um programa de televisão. E assim gravamos até eu estar grávida de 8 meses, o último episódio eu já estava grávida de 8 meses, pronto. E pensei, não, agora não dá, quando aqui nestas vidas, mas depois vou ter uma licença tranquila para poder escrever. Não aconteceu. A minha filha é um ninja, desde que nasceu, não fazia cestas como a primeira dormia, dava-me para ver um filme, dava para tomar banho, não. E então passou um ano, desde que o livro, que tive o convite para escrever, eu não tinha escrito uma palavra. E depois deu-me o síndrome da folha em branco, que é, sentava-me ao computador, vou escrever. O que é que eu vou escrever? Quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu para viver a sério? E depois entra a mente de engenheira, por isso é que eu digo, foi a melhor coisa, aquele curso de engenharia, Ana, faz o que tens, faz o que podes com aquilo que tens. Começa a escrever, deixa que corre, porque eu estava habituada a escrever para posts, que é, leio, releio, trileio e só passo para o parágrafo a seguir quando aquilo está perfeito. Nunca mais ia escrever um livro assim, não é? Então, escreve, deixa fluir. Pronto, a dada altura, tive assim uns shifts na minha vida, internos, uma coisa interna, e vomitei o livro. Aquilo foi uma coisa muito rápida. Porque ele já estava aí. A dada altura, eu confesso que eu nem me lembro eu digo assim, às vezes, eu escrevi isto. Nem me lembro, aquilo foi mesmo um download. A mensagem é muito maior do que nós, não é? Foi. E pronto, e depois achava também que acabava de escrever o livro e que já estava. E não. E vem a revisão, e vem a edição, e vem a parte gráfica. As fotos e tudo alinhadinho, e tudo perfeito. Vai para trás e vem para a frente. E depois com este, não é o primeiro livro, isto tem que estar bem. Vinha para rever. E o segundo? Sempre que vinha e o terceiro? Tem que estar bem. Não sei, ainda só estou no primeiro. Mas era muita questão de, sempre que o livro vinha para rever, eu mudava coisas. Eu cheguei a uma altura que eu disse, olha, Mónica, não me mandes mais nada. Não mandes porque já sabes o que é que vai acontecer. Vai com emendas. E a vida é um bocado assim, não é? Nós estamos, mais vale ir indo do que estar sempre a querer que aquilo... Qual foi, assim, os grandes momentos da tua vida que tu sentes que furaste a bolha? Eu acho que a maternidade foi o ponto que me fez ganhar a coragem que me faltava. Eu fiz um trabalho individual, sem dúvida que a transição de carreira foi um furar de bolha, mas a maternidade para mim nasceu a minha filha e nasceu outra vez, 2 vezes. Não vou ao terceiro, estou com medo. Será? Se não vou não. Eu acho que é um belo... Esse é o terceiro. Mas foi... aliás, está no meu gráfico de Human Design esta fertilidade. Não estamos a falar só de fertilidade de filhos, mas esta fertilidade, este cuidar, esta criação. Sim. Mas estás aberta a ter o terceiro filho físico? Não sei. Sim, porque sabes que se tiver que acontecer... Exatamente por isso é que eu não me quero comprometer aqui. Isto está gravado, senão depois olha o que tu disseste. Não me quero comprometer. Isso, porque sabes que aquilo que está ali
e eles estão ali à nossa espera, eles vêm. Sim, mas furar a bolha para mim, se eu pudesse ser assim, a minha vida toda até hoje, aquilo que eu mais me orgulho é mesmo da maternidade e da forma como eu admito, sem pudor nenhum, que educo as minhas filhas de uma forma diferenciada, totalmente diferenciada. As necessidades de uma não são as necessidades de outra. Uma é manifestadora, outra é projetora. Uma tem uma forma, um learning style de uma forma, outra tem um learning style de outra. Fala-nos um bocadinho disso. Quando tu deste conta que elas têm o mesmo ambiente, que elas têm o mesmo pai e a mesma mãe, mas que elas são diferenciadas, como é que tu começaste a educá-las? Porque isso é importante até para todos. Nós temos a família, temos amigos, amigas, e que às vezes dizemos, mas porquê é que ela não é assim? Pois. Mas porquê é que a outra não é assim? E começamos na comparação de amizades, de empregos, de família. Como é que tu fizeste essa diferenciação? É muito este sonho que eu tenho de que realmente o Human Design, o próprio fundador dizia, o Human Design é para crianças. Para nós, este descondicionamento duro faz o que pode por nós, mas educar uma criança desde cedo com um espaço para que ela possa ser aquilo que ela é, sem abafar a essência, sem abafar, sem impor coisas que são totalmente contra a natureza dela. É uma criança com um potencial infinito, quer dizer, e não estamos a falar em potencial de concretização, porque o nosso sucesso e bem-estar não se mede por aquilo que nós fizemos ou concretizamos, mas muito de potenciar a saúde dela, de potenciar a experiência dela e a vida dela com uma riqueza que não tem comparação. E eu quero dar esse presente às minhas filhas. Agora, e como é que é fácil. Cada um de nós pode fazer isso? Com as suas crianças? Sim. Tem um capítulo só para crianças. Muito bem. Mas o que é que nós podemos esperar deste livro? Desde cedo, desde a gravidez, a mãe se respeitar. Eu tenho o que nós chamamos a garganta indefinida, portanto, a parte da tireoide vai ser sempre afetada, como se viu, não é? Saber que o silêncio é extremamente curador para uma mãe grávida com a garganta indefinida. Um sistema mental indefinido vai absorver pensamentos de todas as direções e maternidade, meu Deus, isto faz bem, isto faz mal, depois passar já faz bem, faz assim, nós somos muito pressionadas. Bombardeadas. Tens de fazer isto, e depois nós estamos com aquele medo, não é? Mais uma vez, já disse medo muitas vezes desde que comecei esta conversa. Sim, mas eu acho que não é por acaso que estás a dizer isso. Eu sinto que cada coração está a conseguir também ressoar, olha, está a dizer isto, olha, é meu. Olha, é meu. E quando sairmos daqui todos dizemos assim, ela falou coisas que era para mim. Como é que ela soube que era eu? E acho que é por aí, querida. Olha, nós compartilhamos. Nós compartilhamos memórias. É vocês saírem daqui e dizerem assim, olha, ela mudou de carreira, ela não sabe o que era, ela não se sabe definir, ela está cheia de medo e escreveu um livro. Portanto, não é preciso ser assim tão especial para concretizar determinadas coisas, não é? E ela é humana. Pronto, e eu acho que essa humanização é o que nós temos realmente de mais especial. Porque se pensarmos bem, as nossas melhores histórias não foram as que correram bem. E é com aquelas que não correram tão bem que nós damos o próximo passo. Exatamente. Então, é isso. As crianças são a minha paixão. Eu acho que o Human Design tem um papel muito importante nesta pedagogia diferenciada. Falando muito a sério, acho que nós estamos a caminhar e as escolas não estão assim tão fechadas. Já fui a escolas públicas, privadas, colégios, enfim, formação a educadores, porque os próprios educadores estão abertos a fazer esse trabalho. Querem de diferenciação. Aprender, sim. Portanto, eu lembro-me que quando as minhas filhas entraram para a escolinha, que fui lá falar, e não fui lá dizer, ela é manifestadora, achar que eu era maluca, não é? Mas eu tive uma conversa em que eu expliquei a minha filha, explicando que ser manifestadora sem dizer a palavra, não é? Sim. Ela vai muitas vezes afastar-se do grupo e ficar sozinha, e é ok. E ela precisa de ser... Do seu espaço. Do seu espaço, e ela vai
ela tem outras características que vão fazer com que ela precise de se mexer para aprender. Ela vai precisar de que lhe dê espaço para tomar iniciativas, precisa de ser informada do que é que vai acontecer a seguir, portanto, as surpresas QB. Então, aplicando isso, e é curioso que a educadora dela, mesmo sem saber uma grande parte das coisas, ela conseguiu ler. Portanto, há pessoas que têm muito esta noção de pedagogia diferenciada sem saber nada de Human Design, mas de facto, porque é que todos temos que fazer o teste em 45 minutos? Se calhar se tivesse 1h30 a fazer uma coisa brilhante, mas está pressionado, tem a raiz indefinida, está pressionado pelo tempo e o tempo vai interferir na sua performance. Então, se cada um de nós conhecer esses pormenores deliciosos que todos nós temos, eu sei que só posso estar numa coisa de cada vez, eu preciso estar. Então, para que é que eu me vou envolver em vários projetos ao mesmo tempo? Não vai correr bem. Então, vou adaptar a minha vida, esses horários, o nosso trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil, mas dá para ir introduzindo todos os dias. E como pais, o melhor exemplo é realmente terem pais humanos e felizes, e que não se levem assim muito a sério. Começarmos a ser o exemplo e começarmos a ser o exemplo, não é, da nossa própria transformação, e é através disso que eles também aprendem que podem ser transformadores, como nós. Bem, meus amores, está incrível, não está? Agora chegou a vossa vez de virem aqui ao palco. Olha toda a gente a ir embora. Queres ver? Com medo. Então, chegou a vossa vez de fazerem perguntas. Quem é que quer perguntar aqui à Ana algo que venha do coração? O que é que vocês têm curiosidade sobre a Ana, Human Design, enfim, sobre o livro? O microfone está ali preparadinho para vocês. Quem não quiser microfone tem que usar. Vocês estavam à espera que não usar. Sim, tem, que é para nós depois vos ouvirmos pelo mundo. Quem é que quer fazer uma pergunta à Ana? Amor, tem aqui a Ana. Não tem sobre mim, não, sobre vocês próprios. Sim, algo que vocês queiram saber sobre vocês próprios, que ela vos possa explicar através do Human Design. Ainda ninguém foi ali ao QR Code com o telefone fazer o gráfico? Ninguém teve curiosidade? Já lá vão. Hoje vocês podem comprar este livro, ter um autógrafo da Ana, e também há um QR Code em que vocês podem saber quem vocês são e começarem a reconstruir, redesenhar uma nova história a partir de hoje. Mas aí do fundo, quem é que quer fazer uma pergunta? Eu estou-vos a ver. Aqueles que põem assim a cabeça para baixo, sabem? Que não me chame. Que não me chame a mim. Não, amores, eu não vos vou chamar. Mas era interessante. Alguém... Sim, José. Está ali o microfone. Olá, Ana. Olá. Muito obrigado por essa partilha, pelas partilhas que fizeste aqui. Foi maravilhoso escutar-te. E relativamente ao Human Design, eu tenho uma questão que é, tu falaste das tuas filhas, portanto, uma é manifestadora e a outra é projetora. Queres falar um pouco sobre essas diferentes categorias, por assim dizer? Porque, portanto, falaste, tu és uma geradora. Quais são as outras categorias? Como é que se chega lá até lá? Existem, sim, os 4 tipos. Nós chamamos os tipos, não é? Manifestador, gerador. Dentro do gerador há 2 subtipos. Gerador puro, que é o meu caso, gerador manifestante, é o caso do meu marido. Nós temos uma diversificação muito grande lá em casa. Só falta o refletor, que eu acho que é o nosso cão. O cão. Pronto. Então, o manifestador são aquelas essências ousadas que estão aqui para rasgar com os limites da realidade. Eles Fura a bolha. Furam muito. Mas, curiosamente, quando estão profundamente condicionados, são muito contidos, muito encaixados, mas dentro... Esses é que têm um hippie dentro. Esses é que são mesmo...
Porque há um lado ousado, um dos exemplos de uma manifestadora é a J.K. Rowling, que fez o Harry Potter. Portanto, ela foi recusada a não sei quantas editoras, não é? Porque ela via uma realidade que os outros mais ninguém via. Então, o manifestador precisa mesmo de se conectar com o que tu falaste no início, a tal criança ousada, aguerrida, que não se importa de cair, de experimentar, de fazer. E então estão muito desenhados para tomar iniciativas e de ir um pouco à frente, a levar luz a lugares onde o resto não vê mais nada. Mas a sua assinatura é paz. Portanto, é aquilo que eles mais desejam é paz. E precisam de muita liberdade, e daí o informar antes de agir, no fundo, não é eles pedirem permissão. É exatamente quase o oposto. Ao informarem antes de agir, estão a abrir um túnel. Eu vou fazer isto, para não terem tanta resistência. Porque eles precisam desse túnel de liberdade. São pessoas que precisam de muita, muita, muita liberdade. Quando a minha filha nasce e eu vejo que ela é manifestadora, eu pensei logo, vai-me fugir de casa. Vai-me fugir de casa. Porque os pais dos manifestadores sentem muito logo essa aura. É uma aura que empurra, desbrava assim o caminho. E é uma criança maravilhosa e que precisa de estar sozinha na hora dela, de ter o que nós chamamos a Peace Island, a Ilha da Paz, que pode ser uma tenda tipi, pode ser um monte de almofadas, pode ser, enfim, mas é aquele lugar do not disturb, que elas precisam de estar com elas próprias. E o que é que acontece muitas vezes? Nós não sabemos isso, elas crescem, são adolescentes, fecham-se no quarto e o pai fica, ai meu Deus, está fechado no quarto, vou lá bater. É pior, não é? Depois deixa-me. Pior. Então é preciso ter, desde cedo, este cuidado. Ela própria já informa, preciso estar sozinha, e vai estar sozinha. Tem 5 anos. Vai estar sozinho, pronto. Depois, os geradores têm uma força vital muito mais consistente, ou seja, o manifestador é mais sprinter, portanto, ela brinca e meia volta adormece a brincar. Pronto, e está, ótimo. Os geradores são mais consistentes, são aqueles que não adormecem, nunca mais adormecem, os pais já estão. Há uma técnica excelente, não vou dizer qual é, tem que ver no livro. Isso. Mas precisam de estar estimulados, entusiasmados com coisas e brincam. O gerador manifestante salta de uma brincadeira para a outra, não deixa nada, diz tudo a meio, os puzzles a meio, depois salta para outro brinquedo, depois desmonta, depois volta a montar, depois sobram peças porque não montou igual. Né? Então é preciso dar-lhe fazer com que eles gastem essa energia vital toda, porque eles regeneram muito melhor durante a noite quando estão a fazer coisas que gostam. Não é que nós gostamos que eles façam, às vezes. Eu ia dizer isso, que eles gostam. Que eles gostam. E que a maior parte não respeitamos. Porque às vezes nem perguntamos. Pois, mas às vezes a intenção é boa. É, mas temos que aprender também. Porque nós queremos muito que eles sejam felizes. Não há pais que não queiram que os filhos... Mas nós temos os nossos modelos e queremos... Olha, isto resultou para mim. Pronto. Depois há o projetor. Os bebés projetores... precisam realmente de estar também na sua própria aura, principalmente quando dormem. E são muito sensíveis à energia circundante, ou seja, às vezes o bebê está rabugento porque está emocionalmente pesado, ou está energeticamente tenso, e ninguém disse nada, mas está tenso e ele já sentiu, ele amplifica esse ambiente. Então ele precisa muito que lhe mostre o mundo. O projetor é muito intelectualizado, ele precisa de estímulo intelectual, precisa que lhe explique o dia, a noite, as estrelas, o mundo. Ele é muito, muito focado, tem uma aura focada no outro, vai-se conhecendo também através dos outros, e não deve ser forçado a tal energia consistente. O que acontece muitas vezes com o projetor é que ele entra em energia impertinente. Parece que está com mais energia à noite, mas é porque já esgotou a dele e já está a amplificar o que está à volta. Então é uma energia... E nós pais, se estivermos atentos, nós conseguimos perceber esse shift da energia vital, saudável, da energia impertinente. Ele já está ali a mover-se a um combustível que não é tão bom. Portanto, ir para a cama cedo. Eu preciso dormir. E depois há o refletor, que é quando o gráfico sai assim todo branquinho. Não tem nenhum centro definido.
que é 1% da humanidade, é o tipo mais raro. É o teu cão, não é? Não sei, estou a brincar. Sim, eu Estou também a brincar. brincar. Mas por acaso, há analistas, aqui em Portugal, acho que na Europa também não, mas há analistas nos Estados Unidos que fazem human design a Para animais. Aliás, aqui na Europa eu conheço uma analista e professora, que inclusivamente era geneticista, e que faz a combinação de... Ela trabalha com aulas de equitação, faz a combinação do cavalo, vai buscar o cavalo conforme a hora de nascimento do cavalo para o próprio... Como é que se diz? A pessoa que anda em cima dos... Há um nome próprio para quem anda de cavalo. Equitação? Não, a pessoa que anda em cima do cavalo. Cavaleiro? Mas na corrida, não é jockey? Joker. Pronto, é isso. É. Pronto, ela pronto, faz as... sim. E é isso. E é isso. Pronto, e o refletor é muito sensível também, mas até é engraçado, tem uma ligação à lua, é assim um ser bem profundo, bem... Ele consegue perceber a verdade das coisas com uma transparência muito grande. Tu dizes é um 1%. 1%. Muito Mas bem. todos somos especiais. Amores, agora Todos. nós vamos fazer um intervalo. Vocês vão poder estar a conversar com a Ana ali numa mesinha onde ela vai fazer os autógrafos e podem já fazer o vosso teste e perceberem se há aqui algum 1% na sala. Se há algum refletor, não sei, mas que cada pessoa tem algo de extremamente único e especial, tem. Com e certeza. não há dois gráficos iguais. Pode aparecer na superfície, mas depois há ali uma subestrutura no gráfico muito grande. Não há duas pessoas iguais. Para depois aprofundarmos o gráfico. Além do livro, Além do livro, que eu gosto de aprofundar. vem aí tudo. Eu ainda não sei se não vou abrir vagas, logo se vê. Tá. Mas tive aqui Eu a queria planear. ver se aqui o concessionário vinha outra novidade aqui. Está bem, nós ficamos à espera de tudo aquilo que tu tens aí, toda a tua sabedoria. E uma mensagem final, minha querida, que tu queiras deixar neste podcast Fura a Bolha. Eu acho que, de acordo com o tema de hoje, que veio tanto ao de cima, o medo não pode ser a variável principal das nossas decisões. E às vezes ele está muito subtil. Eu não tenho medo. Será que não tenho? Porque há medos muito disfarçados, muito invisíveis. Aquele medo de desiludir alguém que não... Às vezes eu lembro-me de estar à conversa com uma mentora de negócios que me explicou que tinha muitas vezes o conteúdo dos seus posts condicionado, porque sempre que escrevia pensava o que é que a ABC vai pensar quando ler isto. Uma prima, um tio, um pai, uma família, que nem sequer nunca vão ser clientes dela. Claro, eu também pensei isso. Quando entrei aqui no shopping, digo assim, vou fazer um story. Depois digo assim, publico, não publico, publico, não publico, publico. Na dúvida. Portanto, vão lá comentar. Minha querida, eu tirei aqui uma mensagem. Abri o livro, eu costumo fazer isto, naturalmente. E qual é a proposta de hoje, através deste livro, de nós aprofundarmos a nossa literacia diariamente? O quanto cada um de nós se propõe a desenvolver a sua literacia. E diz assim, o dom de arriscar. Amores, é o nosso trabalho para crescer quando sairmos daqui. O que é que precisas de arriscar? O quanto tu já tens esse dom de arriscar e faz acontecer aquilo que a tua criança sonhou e que a tua adulta e o teu adulto quer tanto manifestar. Minha querida, muito obrigada. Obrigada eu. Foi um gosto. Eternamente grata. Obrigada. E agora é a tua vez de dares ali os teus autógrafos. Um grande beijinho. Beijinho, obrigada. Obrigada.